Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 67º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir, nem dar risadas. E aí, Lúcia Porto, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lúcia Matos. Que prazer imensurável em estar com você mais uma vez nesse dia tão lindo, né? Que momento. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo especial. Hoje a gente vai fazer mais uma das nossas maravilhosas conversas com pessoas que a gente não conhece, mas acaba de conhecer graças aos nossos amigos que vão nos apresentando. A gente está aqui... cegas, né? Nós estamos na 7ª temporada. A gente está aqui... Tu adora me cortar, né, Lúcia Matos? Isso quer dizer, eu estava fazendo um preâmbulo. Estamos aqui na nossa 7ª temporada, chamada Encontro às Cegas, que está nos levando a conhecer muita gente bacana que a gente não conhecia. A gente começou essa temporada com a Cláudia Betcher, nossa amiga, lá em abril. Relações públicas, uma pessoa ligada muito à cultura, sommelier de chá, ceramista e joalheira. A Cláudia era a primeira e única pessoa que a gente conhecia dessa série de conversas. Ela nos apresentou um amigo dela, violinista, Ulisses Rocha, um cara que também gosta muito de velejar, por isso nos apresentou uma amiga chamada Elisa Prado. Como nós, ligada à comunicação, que nos apresentou uma outra amiga, também da área da comunicação, a Tati Maia Lins. A Tati, por sua vez, nos trouxe a Carol Minardi. A Carol Minardi é uma pessoa ligada à gastronomia, à tecnologia de alimentos, tem histórias muito bacanas, fala sobre hotelaria também. Viajou muito e apesar de viajar muito, a melhor amiga dela é uma pessoa que ela conheceu em Porto Alegre, porém é quase uma argentina, a Letícia Levin, que é veterinária. A Letícia Levin nos apresentou uma outra pessoa muito bacana que aí sai um pouco de Porto Alegre, que é a Lavínia Palma. A Lavínia, uma psicóloga feminista que nos ensinou muito nessas nossas conversas. Fomos para Brasília e de lá não saímos, hein, Lúcia? Do Planalto Central, hein? Nós e Legião Urbana. A Lavínia Palma nos apresentou uma amiga dela que casualmente vem a ser a sua irmã, a Letícia Palma, que é jornalista como nós. A Letícia Palma, jornalista como nós, nos indicou outra amiga e também outra Letícia, jornalista também, que é a Letícia Luvison. A Letícia Luvison, né, nos trouxe uma outra pessoa para conversar conosco hoje, que graças ao bom Deus não se chama Letícia. Não se chama Letícia, mas é jornalista. É jornalista. Bom, aí não sei porque não chegamos lá ainda. Bom, todos receberam o cheirinho do Quase Sem Pauta, tá? Faz aí o merchan, Lúcia, nosso cheirinho. Todos receberam o nosso cheirinho, porque essa 7ª temporada fala de amizade, tem um grande e importante apoio da nossa amiga querida, talentosa de Gramado, Lu Rec, da Santo Aroma. Santo Aroma criou pra gente um aromatizador de ambiente personalizado, que é uma delícia, e todos os nossos convidados dessa 7ª temporada, todas essas Letícias, todas essas jornalistas estão recebendo em casa, em Brasília, né, o cheirinho do Quase Sem Pauta, né? É uma coisa muito bacana. E bom, então, hoje a gente está no nosso 67º episódio do Encontro às Cegas. Então, a gente vai trazer hoje um amigo homem. Veja bem, um amigo homem da Letícia Luvison. A Letícia nos sugeriu um papo, finalmente com um homem. Então, obviamente, ele não se chama Letícia. É um cara que é jornalista, não é gaúcho, mas o cara não é gaúcho, mas ele é quase gaúcho. Nada é perfeito, né? A gente não se desprende dessa gauchada, porque dizem que tem CTGs em Brasília, né? A gente tem que conhecer. Ele não é gaúcho, mas ele é filho de gaúcho. E ele se considera verdadeiramente um gaúcho de coração, porque, como nós, ele ama as coisas do Rio Grande. Então, a gente vai chamar agora o Rafael Fritz Wallendorf. Falei certo esse nome, Rafa? Olá, tudo bom? Tudo bem, certinho. Rafa? Olha, de primeira, não teve nem erro. É mais fácil que Letícia. bem bom, bem melhor. Tô aqui quebrando o ciclo das Letícias, né? Mas não vou falar mal nem do nome nem de nenhuma pessoa, porque minha querida amiga que me indicou, tenho só a agradecer.
Não fala, porque assim, não dá para falar mal dos Letícia, não dá para falar mal de nome repetido, porque isso é uma coisa. Inclusive, sim, a Lúcia Matos vai te fazer a primeira e única pergunta séria desse programa que tem a ver com uma Letícia, né, Lúcia Matos? Qual é aí? Pois é, eu fiz todo um resumo do currículo do Rafa e não sei onde é que foi ele, Lúcia Porto. Ele sumiu do meu roteiro, Lúcia Porto. Ele sumiu do teu roteiro. E como eu sou uma pessoa que segue bem o teu roteiro, eu não fiz a leitura, né, do currículo. Então agora tu vai ter que ler porque tu sumiu com o currículo. Eu fiz, estava tão bom o meu roteiro. Então agora eu vou fazer um resumo, Rafa. Tu me corrige se eu estiver errado, tá? Não, a gente pode fazer também uma outra coisa, aquela coisa do jornalista preguiçoso. E aí, Rafa, me fala um pouco sobre a tua vida. Tá, então vou fazendo pelas perguntas, tá? Mas resumidamente, tá? O Rafa não é gaúcho, ele é filho de gaúcho, ele se considera gaúcho de coração, tem muita ligação com a comunidade sulista de Brasília, tá? Depois ele vai explicar como é que a família dele foi parar em Brasília. Ele tem tatuado o amor pelo Rio Grande, né? Tem tatuado, né? Sim, uma frase sim. linda. Escreve, compõe, dança, já foi professor do CTG, hoje é o diretor artístico do CTG. Como é que é o nome do CTG? Diretor cultural. Já fui artístico também, agora cultural. CTG Sinuelo da Saudade. Opa! Olha aí. Ele sabe muito mais coisa que nós, Lúcia Porto. É jornalista, e hoje trabalha no Valor Econômico e vai nos contar toda essa trajetória. Então, vou começar com a única pergunta certa desse podcast, tá, Rafa? Por que tu acha que a Letícia te indicou para esse encontro às cegas com a gente? Olha só, eu acho que ela me indicou porque a gente é um daqueles casos, não sei se raros, mas eu acho que um caso especial, um caso legal, onde o chefe vira amigo. E eu acho que foi por isso. A gente se conheceu, né, na relação profissional, quando eu fui trabalhar com ela em 2015, no Canal Rural. Ela era a chefe de redação aqui, a coordenadora da sucursal em Brasília. Eu vinha da minha experiência na Câmara dos Deputados, onde eu era assessor de imprensa lá, e surgiu essa vaga, era de produtor no Canal Rural, e eu me candidatei, enfim, entrei lá no canal, sob a chefia da Letícia, e com essa história, um pouquinho do que a gente vai contar hoje, como assim um cara que é de Brasília, mas toda essa ligação com o Sul, enfim, eu virei o parceiro de mate de todo dia dela, e depois de confidências, enfim, de experiências, a gente virou amigo. E eu acredito que eu só estou aqui indicado por ela por isso, porque a nossa relação não ficou presa ao profissional ali, as paredes da redação, a gente virou amigo mesmo e enfim, compartilha a vida desde então, assim, não só mates, mas muito mais coisas. Pô, é uma história bacana, assim, né? Trabalhar com alguém, ser chefiado por alguém e criar uma relação de amizade. A gente sabe que às vezes é bem complicado isso no ambiente de trabalho, de negócios, mas por outro lado também a gente vive junto durante muito tempo quando trabalha junto, né? Mas antes da gente entrar nessa questão das amizades, né, e do trabalho, conta um pouco dessa história da tua família, né? Como é que vocês foram para Brasília? Teu pai é gaúcho, a tua mãe é paranaense, né? Como é que vocês foram parar aí? Como é que eles se conheceram e como que tu nasceu aí, afinal? Então, a história começa quando é criado essa região aqui. A gente fala de Brasília, e Brasília é mostrada muito só como o centro do poder político, né? O Congresso, a Esplanada, e tem muito mais, e a gente até hoje luta para mostrar um pouquinho desse a mais que existe, que é a área rural. E eles vieram para cá por isso. Em 77 foi criado um programa, que se chama Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, PADEF, a sigla, e consistia nisso. Brasília tinha sido recém-criada, o secretário de Agricultura na época falou: a população está crescendo, a gente precisa não ficar tão dependente de tudo que vem de fora, a gente tem que criar uma produção básica. Já tinha um cinturão verde criado ainda antes por JK para produção de hortaliças, principalmente, mais aqui no centro da cidade também vieram muitos imigrantes japoneses para isso, mas ele queria fazer a produção de grãos. Isso fica afastado quando? Isso fica tipo quanto tempo daí? 60 quilômetros do Congresso Nacional. 60 quilômetros. Vamos falar, não dá uma hora de viagem, né? Não chega a ser uma viagem. E é dentro do Distrito Federal, né? Parece que não existe, mas existe uma agricultura forte, inclusive. Lógico, ela é limitada, né, territorialmente, porque não tem espaço, o DF é muito pequeno,
mas é uma agricultura muito forte. Isso foi criado em 77. Naquela época, o secretário Pedro Dantas era o secretário de Agricultura. Ele falou, vou buscar o pessoal que está fazendo certo, está fazendo bem feito. Foi lá no sul chamar o pessoal, ver quem se arriscava a vir para cá, para começar onde não tinha nada mesmo. E as histórias são muito, muito legais de ver o pessoal que chegou e morou em barraco de lona, que teve que abrir estrada, ter que abrir fazenda de fato para começar uma vida inteira. E hoje uma região muito bem desenvolvida. Mas, enfim, começou nessa época e meu pai veio um pouco em seguida. Isso foi em 77, as primeiras pessoas começaram a vir ali. Como eu falei, o secretário ele foi lá no sul, foi em cooperativas ali, Encantado, Carazinho, na região, foi chamando o pessoal. Meu pai é de Soledade e ele veio para cá com uma família. Ele já trabalhava aí, a família tinha outros negócios, posto de gasolina, tinha uma empresa de ônibus, enfim, e vieram para cá. Eles também tinham terra ali, pequena, mas vieram para cá. E meu pai veio junto com eles e trabalhou com eles desde então. Então, 77, se a gente for pensar, é praticamente ontem, né? Muito pouco tempo para isso, né? Mas a gente que está aqui, né, e vê notícias da cidade, sabe que a gente brincou na abertura, mas que tem uma comunidade sulista, gaúcha, e sulista forte, né? Essa coisa aí dos CTGs, isso foi se formando naturalmente, Rafa, aí, pelo que tu lembra? Pelo que eu lembro, né, e o que falam justamente dessa história, continuou, eu acho que foi quase que natural, né, nessa história, como o pessoal começou a chegar, e todo mundo não, mas a grande maioria que veio do sul, e tinha, né, muitos já se conheciam, famílias inteiras, às vezes, que vieram, e começou aquela questão também, um lugar onde não se tem nada para fazer, não tinha, enfim, infraestrutura nenhuma, então criou-se um CTG, né, que era o ponto de encontro, o grande ponto de encontro de todo mundo. A única coisa que se tinha para fazer, onde se reunia, era o CTG. E o nosso CTG ali ele foi criado em 83. Um pouquinho depois, quando começaram a chegar mais famílias, já se criou o CTG, esse que fica lá no PADEF, mas Brasília tem outros 2 hoje ativos. Um é a Estância Gaúcha do Planalto, que se eu não me engano, preciso ver, mas eu acho que ela foi criada até antes. Se eu não me engano, é do fim de 79 ou 80, alguma coisa assim. E o CTG Jaime Caetano Brau. Fica bem ali próximo da terceira ponte, a ponte Otacá, ali, a famosa de Brasília. O teu CTG é Sinuelo da Saudade. Da Saudade. E dá para dizer que o CTG cresceu junto contigo, digamos assim, ou tu cresceu com o CTG? Eu cresci junto e cresci dentro do CTG, né? Cresci dentro, toda... se antes ali, os primeiros que chegaram, enfim, para trabalhar na terra não tinham muita opção, a gente também não tinha. A nossa infância e juventude foi ali dentro. As amizades foram feitas ali dentro, né? E a gente, por exemplo, a minha família, eu contei do meu pai, ele veio de Soledade, a minha mãe veio do Paraná, ela nasceu em Pranchita, morava em Medianeira, Missal, uma região oeste ali, e veio também com uma família que veio no mesmo propósito, ó, estão chamando pessoas, né, para trabalhar na terra, para ter agricultura lá no DF, vamos se aventurar. Não sei se é uma coisa que hoje em dia a gente faria, né, largar tudo mesmo para trás e vir. E aqui que meus pais se conheceram, né, eles se conheceram aqui. Aí por isso a história, mas tu não nasceu aqui, não tinha nem como, meus pais se conheceram aqui. Os dois vieram, cada um de uma rota, se conheceram aqui. E eu nasci, e, enfim, e a nossa vida foi ali dentro do CTG. Então, na verdade, essa tua identificação, nem preciso perguntar por que tu te identifica com isso, porque tu nasceu praticamente dentro do CTG, e apesar de tu não seres um gaúcho, tu vivia num núcleo muito gaúcho aí, né? Sim, sim. É que assim, eu digo, não era só a questão cultural, a questão artística de cultivar as tradições em si. Era o único centro, o único local que a gente tinha para se encontrar, né, para conversar, enfim, para fim de semana, onde é que a gente vai assistir um jogo? O CTG, onde é que vai fazer uma festinha de aniversário, alguma coisa? Lá também. E aí, mesmo longe, tu escolheu o maior time, né, do Rio Grande. É isso. Para a decepção do meu pai, da família colorada, e para a alegria da maioria do Rio Grande do Sul. Claro. Eu acho que a gente não pode falar desses assuntos, porque, assim, as pessoas sabem que a gente grava programas. Se a gente fizer comentários pontuais, a gente vai identificar os momentos que a gente está gravando os programas. Mas eu devo dizer que esse não é um bom momento para vocês azuis. Então, assim, vamos mudar de assunto. Continua a falar. A gente não te perguntou isso. Volta para a tua resposta. Não divaga. Tá bem.
Então, mas é um dia feliz da gente falar. Hoje é 28 de julho que a gente está gravando, é dia do agricultor. Então, para mim, que tem toda essa ligação, é um bom dia. A gente não é agricultor, né? Meu pai veio com toda essa história, mas sempre trabalhou com uma família que tinha uma agropecuária, né? Que é plantação de soja, milho, depois evoluiu para trigo, café, feijão, muitas coisas. Mas a gente tem essa ligação direta com a terra, né? A casa do pai e da mãe, que fica a 60, 70 quilômetros daqui onde eu estou, aqui em Brasília, é de frente para a fazenda, né? Eu abro a minha janela lá no fim de semana para uma fazenda. E, de certa forma, o teu caminho profissional, embora tu seja jornalista, acabou indo um pouco com relação com isso, né, Rafa? Eu já tinha decepcionado o pai quando eu virei gremista, né? Quando eu me tornei gremista, vamos dizer, porque foi influência do meu padrinho, enfim. Né? Nasci ali no final dos anos 80, então o Grêmio estava ganhando tudo nos anos 90. Se o momento agora não é bom, lá era muito. Então, eu virei gremista. Viu como é importante, assim, ó, eu que não tenho filhos, fico pensando nisso, é muito importante escolher o padrinho, porque um padrinho pode acabar com a vida de uma criança e depois nascer um adulto assim, tá entendendo? É muito importante. Lúcia Matos, tu pensou bem nos padrinhos dos teus filhos, viu? Os teus filhos saíram bem. O filho do pai dele não saiu muito bem. O mais velho saiu, o mais velho, o meu irmão Ricardo, ele é colorado, ele seguiu a linha do pai, então tá tudo tranquilo. Eu errei, era pra gente entrevistar o Ricardo, perdão, Ricardo. Não sei. Então, mas eu falava, meio que decepcionei ele com isso. E porque ele queria escolher, que tu fosse o quê? Ele queria que tu fosse engenheiro naturalmente, agrônomo, eu acho que era isso, né? Fazer alguma coisa para a gente continuar ali, para continuar a história ali. E eu acabei indo para o jornalismo. Não foi algo muito pensado assim, mas eu desde de sempre gostava de escrever, gostava de escrever música, poesia, e tinha essa ligação onde eu desempenhava até dentro do CTG também tudo isso. E quando eu tive que tomar a decisão, eu falei, vou fazer jornalismo. Não era uma coisa que eu pensava nisso, não tem histórico nenhum na família também de ligação com o jornalismo. Mas aí, quando eu fui para essa área, enfim, eu consegui manter esse vínculo com o campo pela minha área de cobertura. Eu acho que desde que eu comecei, eu cubro agro. Sempre agro, tu optaste lá. No início a gente não sabe muito bem o que a gente quer no jornalismo, né? E como é que foi essa tua trajetória, assim, de profissional? Então, o meu primeiro estágio foi... Bom, o estágio foi na Câmara dos Deputados e na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, onde a chefe lá era uma gaúcha também, Guida Gorga, minha eterna gratidão. Ela também foi uma professora. Ela também é gaúcha, é colorada, ela trabalha na Embrapa Hortaliças hoje em dia, mas uma amiga também, muito legal. E ela me deu essa oportunidade lá, e a gente também trabalhou junto com uma feira de agronegócio que estava começando em 2008 lá no PADEF, que é a Agro Brasília, que hoje em dia se tornou também uma potência, e movimenta 4 bilhões de negócios, e a gente começou a trabalhar lá em 2008, quando viu nascer, quando era quase nada, assim. Então, as experiências foram assim, Agro Brasília, Feira de Agronegócios e Comissão de Agricultura na Câmara. Então, o tema já estava, e era um tema que eu tinha em casa, tinha com os meus amigos, porque, né, eu vim para o jornalismo, mas, vamos dizer assim, grande parte dos amigos de infância foram para agronomia, ou próprios são filhos de fazendeiro e continuaram na profissão, ou são veterinários, enfim, tem muita gente ligada a isso, né, que são os amigos de infância, esses amigos que a gente fez lá dentro do CTG, enfim, tudo isso. Então, eu consegui encontrar na trajetória, e surgiu meio que naturalmente também, eu vou dizer, não foi um negócio que eu forcei, eu quero fazer, eu vou cobrir agro. Não, tava pro jogo e surgiu, e foi muito bom, assim. Mas o teu início foi, a gente chama, né, no jornalismo, de atrás do balcão, né? Tu não era jornalista de redação, né? Tu trabalhou primeiro com assessoria de imprensa, então. Primeiro assessoria de imprensa. Foi lá na comissão e na Agro Brasília, os dois postos eram de assessoria de imprensa, enfim. E depois que eu saí, que eu fiquei um ano no estágio na Comissão de Agricultura, o deputado que era presidente da comissão na época me chamou para trabalhar também no gabinete com ele, e lá também foi um trabalho de assessoria. Então, passei mais 4 anos, 5 anos ali com ele, fazendo assessoria de imprensa. E daí conhecendo também, aí um pouquinho fora de campo, mas conhecendo toda o funcionamento ali do Congresso, da Câmara, os corredores, tudo. Mas mantinha, né, esse vínculo com a Agro Brasília, principalmente, que eu fazia assessoria de imprensa como freela, assim, todo ano, né, a feira uma vez por ano, então eu tirava alguns dias ali para continuar trabalhando com isso. E aí, hoje, tu trabalha no Valor Econômico, depois Canal Rural, e hoje Valor Econômico. Isso, depois que ele não voltou, né, esse deputado que eu trabalhava, ele não voltou, ele não quis se candidatar a Brasília de novo ali na eleição de 2014,
Aí surgiu essa vaga no canal, fui para o canal, onde eu conheci a Letícia e várias outras pessoas, e ali foi a primeira escola do lado, né, de lá do balcão, que foi como na redação, como, né, jornalista, imprensa ali, escrevendo matéria e tudo mais. Foi no canal, e de lá eu vim para o Valor Econômico, em 2019. E daí para a editoria específica de agronegócio também. A gente aqui consegue cobrir outras coisas, é inevitável, né? Brasília, a gente tromba ali com a política o tempo inteiro, mas o meu foco é agronegócio. Uhum. Que bacana. E hoje tu também está escrevendo para o Globo Rural, né? Teve uma integração a partir desse ano do Valor e da Globo Rural, do Valor Agro, né? Da editoria de agro do Valor com a Globo Rural. E é bacana que no Valor a gente falava muito com um público investidor, um público que está a fim de saber muito sobre os negócios mesmo que estão acontecendo no mundo assim, do agro, e na Globo Rural a gente consegue ter esse contato mais direto com o produtor de novo, assim, que era um pouco que tinha no canal Rural, que é falar com a pessoa que está no dia a dia mesmo, assim, abre um leque maior de histórias para se contar também, de histórias para se ouvir, enfim. Consegui voltar também a dar umas viajadas aí para o interior do Mato Grosso, cobrir umas histórias legais, foi bacana. Como é legal a gente ter essa... No jornalismo é bom isso, né? Essa relação que a gente tem com as pessoas, né? E eu, uma época, também trabalhei em redação e o bacana é isso. Quanto mais no interior, às vezes, me dá essa impressão de quanto mais no interior a gente tá, mais as pessoas são receptivas. Elas abrem as casas, elas te botam sentadas à mesa delas, elas te oferecem, às vezes, as coisas melhores que elas têm. Isso é muito legal, né? Sim. E esse público é muito desse jeito, né? Muito receptivo, muito de abrir as portas e não é puxando a sardinha para isso, mas onde a gente vai, onde tem agricultura, tem gaúcho, né? Daí já tem essa ligação, tu já se identifica dessa forma e às vezes já é oferecendo um mate, um chimarrão ali e a coisa vai fluindo, né? E daí é você conhecer a história, não só a história do trabalho da pessoa, daí aí vira vida, né? Vira a gente compartilhar essas histórias mesmo. Tá, mas me diz por que tu te identifica tanto, tá? Porque olha aqui, ó, tu não mora nesse lugar úmido que a gente mora, que fica todo mundo doente. Tu não é gaúcho, então tu não deve ter rinite, que é um inferno também viver com rinite aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um frio desgraçado que ninguém aguenta. Tá sempre chovendo, agora pegaram a moda do ciclone por aqui. Cada semana tem um ciclone. Como é que tu foi gostar dessas coisas do Rio Grande do Sul, Rafael? Enfiaram goela abaixo isso daí, né? Tá, mas tu tem hábito, assim, chimarrão? Tem. Mas é de casa, é porque, naturalmente, assim, a gente vivia, não era no Rio Grande do Sul, mas, assim, a comunidade que a gente morava, com quem a gente se relacionava, era como se fosse uma cidade interior do Rio Grande do Sul. Eu digo, lógico, não era exclusivo. E eu também nem gosto disso, assim. Eu acho que a integração aqui com o pessoal era muito legal também, né? Com goianos, com mineiros, enfim, Brasília é essa mistura o tempo inteiro. E lá no Padef também é. Tem o pessoal que é daqui e tudo. Mas a gente convivia nisso, né? E na escola, os amigos também tinham a mesma história da gente. Filho de gaúcho que veio para cá. Qual que é o seu hábito em casa? Tomar chimarrão. Onde você vai depois? No CTG? O que você faz para se divertir? Dança na invernada, né? Então foi natural. Eu acho que não tinha como ser diferente. Eu acho que fosse diferente ia ser estranho, assim. Rafa, então, assim, tu é um cara que cultiva esses hábitos, né, ligados ao Rio Grande do Sul, ao gauchismo, às tradições, né, mais, podia até dizer gaudérias, não sei se é bem essa expressão, mas a minha pergunta para ti, assim, a gente está vindo de uma série de pessoas entrevistadas que são gaúchos que foram para Brasília, né, que foram para o Planalto Central, 2 Letícias, uma Lavínia, irmãs que são cunhadas, que têm a mesma sogra, uma coisa meio confusa. As pessoas têm que voltar para ouvir essas entrevistas que foram muito legais. Mas a minha pergunta para ti, assim, gaúcho é muito agregador, né? Tu faz um pouco essa figura aí de receber os, entre aspas, expatriados que vão para aí, querem sentir o gostinho do churrasco, ouvir aquela música mais gaudéria. Tu recebe esse pessoal? Como é que funciona esse bom receber aí? Com certeza. A gente tenta convencer sempre também a ir lá e conhecer o Padef, principalmente, assim. Mas aqui dentro da cidade, claro, né? Sempre tem colegas chegando, né, novos do Sul. E, bom, eles também às vezes ficam um pouco surpresos com essa relação. Até falar que eu não sou gaúcho. Essa semana mesmo aconteceu isso. A pessoa estava conversando comigo o tempo inteiro e achando que era. Da onde você é? Eu falei, de Brasília, gaúcho, de onde?
de Brasília. Mas a gente tenta fazer esse papel. Gaúcho de Brasília é ótimo. Gaúcho de Brasília, gaúcho de coração, gaúcho, né? Onde estiver. Eu adoro jornalistas que já nos dão títulos. Esse aqui é o nosso título, Gaúcho de Brasília. Pronto, tá feito. Pois é, mas é que é bem isso, assim, eu não sei se, talvez eu possa errar, mas se foi o Paixão Cortes mesmo que falou sobre isso, que gaúcho é um estado de espírito, né, mas até mais que isso, mas é porque a gente vê, até fugindo um pouco da pergunta, mas quando a gente anda no interior, vai no Mato Grosso, vai lá no interior da Bahia, sabe, no Piauí, sei lá onde tem gaúcho, a pessoa mantém os mesmos hábitos, até a Matos perguntou como que foi isso, foi natural, porque elas não abandonaram aquilo que elas faziam antes, e talvez passaram até a fazer mais, porque quando você está fora daí, você é mais gaúcho do que quando está aí. E isso o pessoal que veio de lá fala, isso meu pai fala, né? Que foi frequentar a CTG, que foi depois que estava aqui, que foi quando bateu essa saudade, foi quando, é importante a gente cultivar, é legal a gente transmitir para quem está aqui, sabe? Então... E tu tem relação com o Rio Grande do Sul ou é com o ser gaúcho? Assim, tu tem família ainda aqui? Tu vem pra cá? Tem. Não, a relação é além de CTG, assim, até por isso, porque meus pais também começaram a ir a CTG aqui, quando criaram, ajudaram a criar o CTG no PADEF, né? Mas a nossa relação ainda assim com o Rio Grande do Sul, a família ainda mora, tem família em Soledade, em Passo Fundo, uma tia que mora em Canoas, aí agora eu tenho um compadre de Sapiranga e um compadre em Alegrete. Então eu rodo bastante para visitar os afilhados. De Sapiranga para Alegrete, né? Baita show, né? Alegrete, eu já fiz essa viagem sozinho de carro, é puxado, mas é legal que a gente vai admirando também aí o estado. Então, eu nunca morei, né? Mas assim, a gente sempre ia férias, né? De escola, de carro daqui de Brasília. Já fomos de Del Rey, daqui de Brasília, para Soledade. Del Rey, assim. ele tá entregando a idade do Lúcia Matos. Del Rey, hein? Olha, nossa. Não, ele já tem até livro publicado. Ele já foi diretor do CTG, hoje é diretor cultural, né? Já foi diretor artístico. Professor de dança, escritor, já tem livro publicado. Tem. Compõe. Deixa ele mostrar o livro ali, olha ali. Ó. Meus Fazer versos, sinuelos do tempo, vida e saudades. Olha, isso depois aí. A gente vai contar essa história. A foto é lá no CTG, lá no parque, né, onde acontecem os rodeios, enfim, tem esse cenário aqui, esses eucaliptos, onde faz o acampamento. Lê um trecho pra gente, Rafa. Lê um trecho aí. Lê um trecho? Eu tenho uma poesia que está nesse livro que conta a história do PADEF, conta um pouquinho do que é isso. Assim, ela é um pouco longa, mas não sei, né? Lê um trecho pra gente. Lê um trecho pra gente. Tá, eu vou ler. Eu vou falar a partir do verso que fala um pouquinho do que é, assim, o PADEF, que eu escrevi. Isso, dá o título aí e nos lê um trechinho. Tá. O título da poesia é Combate por Terra e Céu, que eu quis contar um pouquinho dessa saga do pessoal que saiu de lá, incentivado para vir aqui começar a agricultura. Eles tinham uma batalha a se enfrentar por terra, que era para fazer agricultura, e por céu, que era para a pessoa conseguir o seu paraíso, a sua vida nova, as suas conquistas. Mas eu escrevi que o PADEF ele é um pedaço do sul na capital federal, uma terra de grenal, de churrasco e chimarrão, de chula, vaneirão, de bota e bombacha, da cuca e da bolacha, mas também de integração. Além do nosso pinhão, que tá um frango com piqui. E outras riquezas daqui, pão de queijo, tererê, o sotaque de tchê se mistura com o goiano, pois ser padefiano é ser diferente, é ter o Rio Grande na mente, na alma e no coração, ser exemplo de tradição e não ter preconceito, para poder moldar um jeito único de amar esse chão. Uau! Ai, que coisa linda, hein? Olha! Obrigado. E assim segue. E tem a história inteira, desde 1977. Mas eu acho que a gente esqueceu uma coisa nesse currículo. O cara declama também, Lúcia Matos. Porque, né? Olha isso aí, que coisa linda. E tem o amor pelo Rio Grande, assim, ó, tatuado. Dá pra ver essa tatuagem ou ela é assim num lugar assim? É nude? É nudes? É nude? Não é nudes, mas não sei como é que eu vou fazer agora para mostrar. No braço? Agora. É na perna. É na perna. Então depois tu tira uma foto pra gente. O que diz essa tatuagem? Ela diz assim, um pouquinho do que eu sou também. Eu sou herança de Maragato, a velha raça caudilha, tenho sangue farroupilha galopando em minhas veias. Que é um verso de uma música que foi gravada pelo César Oliveira e Rogério Mello.
E eu acho que resume um pouquinho dessa história também de eu ser herança, né? Eu posso não ser gaúcho nascido no Rio Grande do Sul, tem essa ligação, mas eu sou herança disso. Ó, eu quero dizer o seguinte, ó, a gente onde é que saiu esse guri, Lúcia Porto? Saiu do PADEF, né? Meu Deus, eu quero ir PADEF, vão lá conhecer, foi o que eu resumi aqui, um pedaço do Sul na capital federal. Daí o pessoal que vem aqui, voltando na pergunta que falou sobre agregar, de chamar o pessoal, eu falo, cara, vão lá conhecer, que vocês ficam aqui. Às vezes é um dilema para conseguir comprar uma erva, eu falo, vai lá, tem erva fresca quase toda semana, chega. Vai lá que a gente tem uma bolacha, uma cuca, tem tudo isso, tem... A gente sempre debate, Lúcia Matos. Nós vamos ter que ir para Brasília. Eu quero comer um churrasco na laje da Letícia Louvison com a Letícia Palma. E com a Lavínia. Depois eu quero ir no PADEF. Não, eu já sei quando é que... né? PADEF. Eu demorei para convencer a Louvison de ir lá, mas ela foi. Não sei se ela comentou algo, mas... Eu já sei o evento que vai nos fazer ir até lá, Lúcia Matos. A gente sempre sofre para pensar em ver um Grenal juntas. E eu vou te dizer que o único Grenal juntas que a gente viu foi em Rio Preto, quando tu morava em Rio Preto, inclusive, né? Agora a gente tem uma desculpa, já que a gente não vê Grenal juntas em Porto Alegre, nós vamos para Brasília. O que tu acha? Lá no PADEF. Muito bom, muito bom. Eu quero ter aulas de dança, porque o meu sonho, eu sempre quis ser CTG. Dançar, olha só. E não rolou, não aconteceu. Não, porque quando a gente está aqui, a gente não valoriza as coisas da nossa terra. Não, tem muita gente que valoriza, tá? Também não vou ser injusto. Muito, a cultura é muito forte, né? Eu acho que nós vamos aproveitar o Rafa e nós vamos pedir duas coisas para o Rafa depois que esse programa terminar. Rafa, a gente quer, assim, de ti uma lista de livros, né? Que tu acha que são livros bacanas, assim. Até para quem vai nos ver de fora do Rio Grande do Sul e mesmo para gente, né? Porque, por exemplo, tu tá citando um texto teu, tu tá citando músicas também, né? De compositores que a gente conhece. Então, a gente quer de ti uma lista de livros, assim, tanto para gaúchos quanto para não gaúchos, para conhecer, assim, mesclando o basicão e um pouco mais, né? Com mais informação, e uma lista de músicas que tu acha bacana e que vocês escutam aí para trazer o sentimento do gauchismo, né? Eu acho que é bem legal a gente fazer uma playlist tua, se tu quiseres colaborar conosco. Legal, farei com músicas também do Coure Cordas, que é o conjunto do PADEF. Nossa, o conjunto... Não, vamos lançar para o mundo o conjunto do PADEF. O chefe agora do PADEF, vai, hein? Agora vamos ser o prefeito lá, vamos ser alguma coisa. É o embaixador do PADEF. O embaixador é melhor, né? Essa temporada é sobre amizade, tá? Então, eu queria te perguntar a importância de amizade na tua vida. Qual é o impacto que isso tem? E tem algum segredo para se manter a amizade, para se fortalecer uma amizade? Olha, eu acho que eu sou um privilegiado nessa questão de amizade. Remontando um pouquinho essa questão da história da família, só meu pai e minha mãe vieram para cá. Não veio família. Assim, meus avós vieram, mas voltaram logo para o sul. Então, não convivi com eles. Não convivi com o tio, não convivi com o primo. Minha família são meus amigos. Minha família são meus amigos do PADEF. Meus amigos que eu estudei junto, que eu dancei na invernada junto, que a gente fez festa, fez besteira, fez, né? Coisa de guri junto. Esses são os amigos que eu tenho desde que eu nasci. Hoje eu posso dizer, tenho tranquilidade, que tem amigos que nasci junto e estou junto até hoje e mantenho. Não sei se existe algum segredo para isso, mas eu acho que ter essas histórias parecidas, esses mesmos vínculos e a gente ter ficado tão próximo assim, talvez por falta de opção, mas talvez também porque era aquele jeito que a gente preferia ser, né, mais simples, junto ali, a gente inventando o que a gente poderia fazer para se divertir ou para a gente conseguir tirar nossas dúvidas, né, ter acesso a mais coisas. Hoje em dia é fácil você ter acesso a todas essas músicas aí que eu vou passar numa playlist, os livros e tal, com tudo que tem de internet, enfim, ficou mais fácil a comunicação. Mas antes a gente tinha que se reunir e criar alguma coisa, né? Então... Desculpa. Então eu acho que é isso, assim, sou privilegiado de ter muitos amigos mesmo, que foram a minha família e continuam sendo até hoje. E eu acho que depende desse sentimento mútuo, assim, de perceber onde a gente está e como que a gente pode ser mais fortes juntos também. E eu acho que isso faz uma amizade se perpetuar. Isso que tu tá falando, assim, né, são coisas tão simples da gente fazer, né, tão básicas da gente fazer, que é encontrar as pessoas que a gente gosta e compartilhar bons momentos, né? Tu tá falando aí música,
poesia, dança, diversão, esporte, comida, né? Tudo que é bom, né? Tudo que é bom. Amizade é uma coisa muito simples, se a gente for pensar, né? É só a gente, né, tá aberto e partir do princípio que a gente pode gostar de alguém, né? Apesar, eu gosto muito da Lúcia Matos, apesar dela ser gremista, ela tem esse defeito, mas o que eu vou fazer? Ela é assim, né? E a gente tá agora se encaminhando aqui pro final, e a gente vai te perguntar quem é a pessoa que tu vai indicar e por quê. Eu sei que essa pessoa tem, né, uma importância na tua vida e que tu chegaste nela por outra pessoa, pelo que tu foste me falando, assim, né? Que, né, o pai, o filho, como é que é muito essa relação? Quem é que tu vai escolher para falar com a gente, Rafa? Pois é, eu escolhi para falar com vocês, eu acho que vai ser muito legal ouvir um pouco das várias histórias que ele tem para contar, que é o Ronaldo Triaca. Ronaldo também é uma pessoa que chegou no PADEF, tá? Não sei quando ele vai entregar aí, daí ele fala de idade, de história dele, mas ele veio jovem para cá e teve essa ligação. É um pouco dessa ligação que eu falo de vários amigos que a gente teve, foi com eles, com a família deles, né? Assim, ele jogou bola com meu pai quando eram mais jovens, estudei com o filho dele, fizemos parte assim de CTG, de tocar junto em banda e essas coisas todas também com o filho do Ronaldo. E tem essa ligação, essa questão de ser essa família padefiana, assim. Eu acho que ele vai ter boas histórias para contar da vida dele, de agricultura, né? De tudo que ele já fez também até hoje, dos novos negócios aí que são coisas bem legais no ramo do vinho agora. Lúcia Matos, eu tô com um pouco de medo. Não, eu tô com um pouco de medo, porque olha só, a gente começou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, daí a gente foi para Ilhabela, foi para São Paulo, daí a gente voltou, foi para Brasília, e agora a gente tá no PADEF, no interior de Brasília. Qual será o próximo, hein, Lúcia Matos? Qual será a próxima descoberta? Próximo encontro às cegas. Então, o próximo encontro às cegas vai ser com a indicação do Rafael, nosso convidado de hoje. Seguiremos no Planalto, então, tá? Mas agora vamos assim mais para dentro, né, Lúcia? Isso aí, então a gente vai aguardar nosso próximo encontro, né, com o Ronaldo Triaca. Mas antes disso, Rafa, puxa, a gente queria te agradecer, porque foi muito bacana essa conversa. Eu não sei de ti, Matos, mas eu aprendi coisas que eu não tinha a mínima noção que existiam no interior de Brasília. Eu adorei, a tua história é muito bonita, olha, bacana de ver, assim, essa tua ligação com as nossas tradições. Valeu pelo papo, valeu pela entrevista e parabéns pela tua história, Rafa, foi bem legal. Eu que agradeço, Gudez, de verdade, de coração, assim, agradecer também a Letícia pela indicação, mas foi ótimo conhecer e conversar com vocês, contar um pouquinho disso, que bom que vocês gostaram. Eu confesso que estava preocupado, falei, mas como que isso vai ser interessante contar esse tipo de história? Muito legal, mas eu acho que são isso, nas coisas simples aí que a gente se encontra e encontra belezas aí nisso também. Mas muito obrigado e parabéns pelo projeto de vocês, sucesso demais. Espero que a gente possa conversar outras vezes aí, compartilhar histórias, assistir um Grenal, comer uma carne junto aqui em Brasília. Vai ser ótimo, gostei. Tá? Boa. Com certeza. Valeu, Rafa. Obrigada. Valeu, gente. Beijão. Obrigada, gente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.